Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio dividir esse momento com você, que curte o programa, que acompanha, que interage, que nos ajuda aqui na construção do Vejam Só. Falando em construção, vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais uma plataforma para a gente poder conversar, bater papo, falar sobre o Vejam Só, obviamente, e outros assuntos também. Então chega por lá, @Zeca_Pereira. Deixo aqui minha gratidão a todas as mensagens, carinho que eu recebo da nossa audiência por lá também. Muito obrigado, tá bom? Deixa eu apresentar os meus irmãos que vão nos ajudar nessa caminhada aqui no dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente já coloca o tema. É mais um daqueles assuntos polêmicos aí para a gente poder tratar e te ajudar, tá bom? No seu crescimento e amadurecimento cristão. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios a pastora Letícia Ferreira. Ela que é da Igreja Jesus, Poder de Vida, Graça e Paz. Minha irmã, ótima noite. Seja muito bem-vinda novamente. Graça e paz, Zeca, graça e paz. Reverendo, graça e paz a todos que nos escutam, nos ouvem, nos assistem. Que a consolação do Espírito Santo nos guie. E mais um tema nada fácil, né, amigo? Vamos conversar sobre isso, Jesus. Mas vamos romper esses tabus, né? Exatamente. Então vamos romper. A ideia é a gente conversar bastante sobre isso. Não é? Esse é o meu objetivo aqui também. Vamos ver se o tempo deixa, né? A gente conversar bastante sobre essas questões, né? Já vem de uma série de participações da irmã, de alguns assuntos que são bem delicados, e do último que a gente conversou aqui e rendeu uma repercussão enorme, e nós vamos continuar um pouquinho ainda falando sobre isso também. Mas, bom, antes, pastora, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Querido, querida, eu estou juntamente com meu esposo ali em Carapicuíba, na estrada da Gabiroba, número 80. Temos um estacionamento próprio, todos os domingos, 8 horas da manhã ou às 18h30, onde tem Ministério dos Teens, tem Ministério das Crianças, para você vir adorar e congratular e sentir a presença de Deus. Às quartas-feiras, os nossos auxiliares de pastores estão ali ministrando, todas as quartas-feiras, às 19h30. E um forte abraço para a nossa igreja do pessoal aí do Brás, de Vila Nova Cachoeirinha, do Ariston. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Obrigado, pastora, pelo carinho. Só para reforçar para você que nos assiste, os contatos da pastora Letícia já apareceram aí e vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram também. Chega por lá para você poder buscar outras informações da igreja e também, obviamente, conhecer um pouquinho do trabalho e do ministério da nossa irmã. Obrigado, pastora, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o professor, psicólogo, escritor, o pastor Cláudio Reis. Graça e paz, meu irmão, alegria recebê-lo novamente aqui. Seja bem-vindo a mais um Vejam Só. Eu é que tenho enorme alegria de participar desse programa tão importante, já com tanta história de bênçãos para os evangélicos do Brasil. Uma honra estar com você, Zeca. Vamos tentar ajudar o povo de Deus a entender alguns tabus e o que a Bíblia fala acerca de cada um deles. Sem dúvida, caminhar nessas questões também. Mas Cláudio, o pessoal que quer conhecer um pouquinho do irmão, do trabalho, como é que o pessoal te encontra, Cláudio, por favor? Eu quero convidar o pessoal a visitar a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, ali na rua Helvétia, com culto às 9 horas da manhã, todos os domingos. Leve seu abraço lá e receba um abraço forte do reverendo Roster Guimarães também. Amém, obrigado. Inclusive, uma das igrejas mais tradicionais, assim, se eu não estou enganado, é o segundo templo aqui na capital de São Paulo também, né? A igreja, além de tudo, um lugar histórico para você conhecer também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Põe na tela aí o tema que nós vamos tratar na noite de hoje, e a gente propôs esse assunto pensando na temática que nós já abordamos anteriormente, quando a gente falou sobre a questão relacionada à vida sexual dos nossos casais e à fé. Como é que muitas vezes esses aspectos religiosos relacionados aos tabus atrapalham a caminhada cristã dentro de um relacionamento saudável. Então, para a gente continuar essa temática e colocar, obviamente, outras pimentas nesse molho, nós sugerimos esse tema aqui aos nossos convidados para a gente falar um pouquinho sobre os tabus e como que, quebrando esses tabus, nós vamos encontrar caminhos de cura. Meus convidados vão, obviamente, dar aquela perspectiva inicial, introdutória, da linha que eles pretendem seguir. Depois nós vamos aprofundando o assunto, inclusive com a sua participação também. Pastora Letícia, vou começar com a irmã. Claro. Como é que
a irmã enxerga a importância de quebrar esses tabus. Então, vou só colocar alguns aqui, óbvio que outros existem, né? Então, a gente já falou da questão sexual, divórcio é um tabu, novo casamento é um tabu. A gente poderia até falar do ministério feminino dentro da igreja, que é um tabu esse também. daí, misericórdia. Esse daí, Que é um você está achando que eu já também. apanho por causa dele. As questões sexuais que nós já tratamos aqui e tantas outras, né? Como é que quebrar esses tabus de maneira saudável e principalmente espiritual, bíblica, vão ajudar as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, a encontrar cura para esses temas? Por favor. Primeira coisa, para nós conseguirmos, né, trazer essa quebra de tabu, é entendendo o que realmente é o tabu. Da onde ele vem, boa. qual a sua origem, por que nós estamos vivendo isso? Porque eu gosto de uma analogia que você, meu amigo, pode pesquisar depois. Tem até um videozinho no YouTube que é sobre a questão de diversos macacos, um experimento científico, diversos macacos que colocaram dentro de uma jaula e tinha ali uma banana. E quando o macaco fosse pegar a banana, a pessoa que estava ali no experimento soltava um jato de mangueira nele. Em todos, eram molhados, levavam aquele banho. E aí eles perceberam, depois de um certo tempo, ninguém mais ia encostar. E eles começaram a trocar os macacos. E o que aconteceu? Iam tirando um e deixava a grande maioria. Quando aquele um entrava e via ali aquele monte de banana, ele já ia pegar. E todo mundo ia em cima dele para bater. E então, no fim das contas, o experimento, já estou dando spoiler aqui. O experimento, todos os macacos são trocados e todos começam a bater um no outro, sem saber o porquê, simplesmente porque apanharam. Então, como eu vejo a criação dos tabus? Exatamente como esse experimento. Boa. Essa perspectiva. Ninguém sabe de onde surgiu. Um que saiu batendo, que apanhou, sai batendo em todo mundo e isso se espalha. Quando nós vamos ver os tabus dentro da igreja, você vê que aquilo que Salomão fala é real, não há nada novo debaixo desses céus. Os problemas que nós enfrentamos hoje, pega as epístolas de Paulo. Se não são os problemas que a igreja já enfrentava lá. Ah, não, nunca. Nós estamos falando hoje sobre traição. Vai pegar ali a carta de Paulo, quando ele fala que o rapaz estava pegando a esposa do teu pai. Você fala assim, gente, o que está acontecendo aqui na Bíblia contando isso? E a gente vê que são problemas onde existem seres humanos, vão se existir dificuldades. E ali é uma forma de se evitar a graça de Deus com tabus. Porque onde Cristo chega, a luz aparece. Sim. Ele é a luz do mundo e ele rompe os tabus para trazer a verdade. Porque como eu vejo os tabus? Um sofisma, uma mentira do inferno para aprisionar os filhos de Deus dentro dessa mentira. Sem dúvida, onde abundou o pecado... Superabundou a graça. Abundou a graça e o tabu, de uma certa forma, de uma certa perspectiva, trabalha nesse caminho também. Cláudio, eu quero te ouvir nessa questão aí. Eu acho que a psicologia tem muito a contribuir nesse sentido aí. Então, ainda de maneira introdutória, como é que quebrar certos tabus podem nos ajudar a encontrar cura para os nossos traumas, para as nossas culpas, não é verdade? Importantíssima a sua pergunta, Zeca. Só para localizar as pessoas que nos ouvem e nos assistem, a ideia de tabu, ela foi criada pelo Freud na psicanálise, falando de temas que as pessoas têm um conceito sem necessariamente nem saberem a origem e tomam como sendo uma verdade e tomam como sendo uma coisa intocável e não pode sequer discutir. É intocável no sentido de ninguém debate, ninguém discorda e ninguém, obviamente, se informa sobre a coisa. Quando eu pego esse conceito e trago para a história do cristianismo, o que eu penso é que o tabu, ele é muito mais um aspecto de religiosidade do que a fé cristã propriamente dita, tá? Então, o tabu é sempre uma coisa que alguém estabeleceu como verdade absoluta e alguém sustenta que isso não pode sequer ser debatido, discutido e contrariado. Na fé cristã, religiosidade, farisaísmo. Como é que se resolve essas coisas? Se resolve através da luz da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus. Era um tabu colher espigas ao sábado, mas Jesus, com tanta habilidade, colocou as coisas no seu devido lugar. Opa, o sábado é religião,
tudo bem, está tudo certo, mas o ser humano passando fome é muito mais importante resolver esse problema. Opa, vamos lavar as mãos antes de comer, está tudo certo, é higiene, é um rito religioso. Mas espera aí, se eu não tiver onde lavar a mão, eu não toco na comida? Então, geralmente, o tabu é alguém estabelece, ninguém mais pode questionar, e isso é o que faz com que a religiosidade mate aquela coisa linda, viva, frutífera, dialogal que é a fé cristã. E aí, até antes de eu colocar a enquete aqui, eu vou só rapidinho pegar a opinião dos dois. A partir dessa perspectiva, Cláudio, a gente pode falar que cresce o número daqueles que estão... Eu vou usar desigrejados para falar com você, tá, Letícia? Mas para você, Cláudio, eu vou usar aqueles que estão desiludidos, machucados com as instituições? Não tenho dúvida nenhuma que uma boa parte dos desigrejados, eles não se decepcionaram com a igreja da Bíblia. Eles se decepcionaram com as igrejas que estão cheias de tabus, cheias de usos e costumes, cheias de tradições e que matam a alma. Pessoas que têm contato com isso, inicialmente, até se sentem confortáveis. Não, eu quero que alguém me diga o que é sim e o que é não. Eu quero que alguém me diga o caminho. Mas quando você vai crescendo na fé cristã, essas coisas vão te esgotando, te aborrecendo, e eu não tenho dúvida. O fenômeno dos desigrejados, ele é muito amplo, mas que tabus e religiosidade estão inseridas nesse contexto, tenho certeza absoluta. Fazem parte dessa fórmula, né, Letícia? Dá para a gente explicar um pouquinho esse crescimento a partir dessa perspectiva que nós estamos tratando aqui dos tabus? Sem dúvida, porque os tabus nada mais é do que uma forma de controle da massa. Então, a partir do momento que eu quero controlar as pessoas, é muito mais fácil me colocar como detentor do poder, que é o que a igreja fazia na antiguidade. Só eu tenho a Bíblia, só eu leio. Vocês ficam com aquilo que eu quero que vocês tenham. Eu não vou falar toda a verdade. E o tabu, ele vem isso. Você não questiona, é sagrado. Você não fala, você não dá a sua opinião. Claro que nós vamos entender que uma coisa é você dar a sua opinião e outra coisa é você desrespeitar quem está ali com você. Então, nós precisamos ter essa comedida, que é algo que nós precisamos entender. Que o segredo do evangelho está no equilíbrio. Nunca nos extremos. Então, o que a gente vê na maioria dos desigrejados, quando você senta para conversar com eles? Você vê que não houve equilíbrio na vida deles. Eles acreditavam cegamente e loucamente, e ouso até dizer, de forma demoníaca no homem. Sim. Porque maldito o homem que confia no homem. Então, eu preciso honrar o meu pastor, eu preciso acreditar, eu preciso, sim, desde que ele não fira as escrituras. O que a Bíblia diz e o que meu pastor está dizendo? Se o que o meu pastor, se o que a minha autoridade diz vai contra a Bíblia, já é um tabu aí que tem que ser quebrado. Exatamente, tem que ser rompida essa barreira. Deixa eu colocar rapidinho aqui a oportunidade de você participar, lá votando na nossa enquete, @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil no Instagram, se você ainda não segue a nossa página, faça parte lá do time, lá nós estamos rompendo aí a barreira dos 110 mil seguidores lá, mas eu sei que tem muito mais gente que acompanha o programa e que não segue a nossa página lá. Então vai lá, siga o nosso perfil para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Vejam Só. Põe na tela aí, por favor, o complete a frase que a nossa produção deixou lá. Vamos ver o que eles prepararam hoje. Aí, ó. Tabus dentro da igreja devem ser, vamos ver as opções, enfrentados com amor, afinal de contas são assuntos delicados, evitados para não escandalizar, ou seja, não fala nada porque vai dar problema, ou fala, mas fala com cautela, fala assim meio querendo não falar. Como é que deve ser tratado esses temas dentro das igrejas? Então vai lá, vote, participe. Eu conto com a sua colaboração também na construção de hoje aqui do programa. O Cláudio, quando a gente fala desses assuntos assim de tabu, muitos deles estão relacionados às questões morais, principalmente. O irmão citou também usos e costumes, né? Que acabam entrando também nessa perspectiva, assim. Mas eu acho que os temas relacionados à moralidade parece que ganham destaque quando a gente fala do tabu. Por que na sua visão, assim, essas questões ganham tanta força? É mais de um controle? É mais de medo de enfrentar essas temáticas? O que assusta tanto nessa construção, assim, nesse aspecto, a religião nesse sentido? Como eu mencionei, Zeca, o tabu é sempre alguma coisa que alguém colocou, uma cultura impôs, e as pessoas não podem discutir,
não podem discordar e não podem, às vezes, sequer estudar por elas mesmas para terem a sua própria opinião. Isto posto, a minha resposta, como a minha referência é sempre a fé reformada, né? O Calvino ele dizia o seguinte: quando a Bíblia fala, nós falamos. Quando a Bíblia cala, nós calamos. Só que tem muitas coisas que a Bíblia fala que não estão relacionadas àquilo que eu quero. Então, eu coloco o meu jeito de olhar a Bíblia. Tem muitas coisas que a Bíblia é completamente calada e a pessoa tem a tendência de querer falar onde nem o próprio Deus disse. As questões morais, especialmente as relacionadas a sexo e casamento, elas são muito fortes mesmo. Todavia, eu sinto outras muito intensas e talvez de igual maneira nefastas, como, por exemplo, usos e costumes, né? A pessoa usa barba, ela é desleixada, ela é comunista, né? A pessoa vai no psicólogo... Qualquer tipo de barba rali. Então, maior a barba mais comunista a pessoa é. É porque o Fidel Castro, que foi o grande ícone anti-americanismo na década de 50 e 60... Ele tinha a referência da barba. Ele tinha a barba. Sim. E os simpatizantes à esquerda geralmente deixavam a barba em relação ao seu líder daquele momento, né? Então, você veja, tem os tabus morais... Tem os tabus relacionados ao casamento, tem os tabus relacionados aos costumes. Agora, eu diria dois que, na minha modesta opinião, eu tenho experimentado de forma muito intensa. A demonização da psicologia e o abandono da ciência médica, né? A psicologia, como ferramenta, ela tem muito a ajudar a qualquer ser humano, inclusive os cristãos. E a medicina, sendo demonizada, especialmente no campo da psiquiatria. É ótimo você tomar um remédio para diabetes. É ótimo você tomar um remédio para a pressão alta. Não. Para você ter a indução do sono, não. Isso é do demônio, isso não presta, isso vai te viciar. Uma completa negação de tudo que a ciência já conseguiu construir, especialmente a ciência psiquiátrica. Como é que combate isso? Se eu disse que é alguém falando além do que Deus falou, ou deixando de pregar o que Deus falou, a única solução, Zeca, é falar das coisas à luz das Escrituras sagradas. É a Bíblia que é luz. É a Bíblia que ilumina esses cantos escuros da religiosidade e dos tabus. Pena que, de igual forma, esses desafios dos tabus são enormes, mas, de igual forma, cada vez mais eu sinto menos preparação das pessoas para a pregação fiel da palavra de Deus. Mas a solução é essa: religiosidade, trevas; tabu, trevas; luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Encontrar na Bíblia a solução para essas temáticas, né, pastora Letícia? Mas não só encontrar lá, como utilizar... Praticar, né? Pronto, falou tudo. Praticar. Utilizar Eu acho isso, que né? é essencial um dos tabus, Zeca, dentro disso até que o pastor falou, mas eu vou trazer dois a mais. A saúde mental. Quando a gente fala da saúde mental, depressão dentro da igreja, a pessoa sofrendo por luto, não, irmão, isso é que a irmã não está orando. Não, irmão, o senhor não orou. Então, irmão, como o senhor está sofrendo pela morte, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos, e você está aí triste? Seu pai morreu salvo, como se isso fosse um consolo para alguém que perdeu um ente querido. E nós precisamos entender que as nossas emoções não estão ligadas apenas à fé, mas estão ligadas ao seu ser, à sua essência. Que é um homem que tinha mais fé e autoridade do que Elias. O início da depressão de Elias começou depois que ele fez fogo cair do céu. E sabe o que é interessante da história de Elias? Se você pega os capítulos anteriores ali ao episódio do deserto, né, e do pedido de morte, Elias sempre obedeceu a Deus. Em tudo. Então, Deus falava, Elias fazia. Agora você vai, Elias ia. Agora Vai pro riacho, o corvo vai te sustentar. Agora você vai para uma viúva, ela vai te sustentar. O filho da viúva morre, você ora e vai ressuscitar. Agora você vai encontrar com Acabe que eu vou responder. Você vai falar para Acabe que não vai chover. E ele seguia totalmente tudo. obediente. Eu só citei isso porque vai exatamente de encontro a isso que a irmã acabou de citar. Não dá para dizer que Elias estava em pecado, né? Que ele era desobediente. Estava endemoniado. Não. Gente, é algo que nós, como igreja, precisamos acordar e despertar. A saúde mental é um tabu muito grande. Se alguém chega e fala,
estou triste, estou apático, estou frustrado, a pessoa fala, isso é demônio, você não está orando, não, você não está ouvindo a voz de Deus. E quem disse Sim. que muitas vezes a voz de Deus era o quê? O que Deus falou para Elias quando ele estava naquela situação? Vai lá e trabalha, mas levanta outro no teu lugar. Sim. Que muitas vezes o que o nosso corpo está dizendo? Está na hora de parar. Então, a igreja precisa começar a entender e a romper. Outro tabu muito forte que a gente tem, Zeca, dentro da igreja é a questão do dinheiro. Se você falar de recursos financeiros dentro da igreja, você é quase lixado, porque não pode. Sim. Então, são diversos tabus que impedem a vida do cristão de uma forma correta a caminhar. Tem vários aspectos nisso, né? De ganhar dinheiro, né? Às vezes o crente é julgado porque ganha dinheiro, porque quer ganhar dinheiro, porque busca isso, porque se aprimora. O investimento que ele faz ou não dentro da igreja. Tem muita coisa. Ô, Cláudio, a pastora Letícia citou Elias aqui. Eu nem tinha preparado isso aqui, mas ela falou da história, me lembrou aqui como é que Deus usa e trata aquele episódio de depressão de Elias, né? Ele prepara comida e sono para Elias. Me chama a atenção isso, porque normalmente o que a gente faz quando a gente tem episódios com ansiedade ou depressão? Vamos encher mais a agenda, né? Vamos fazer mais coisa. E Deus falou para Elias, dorme e come. Aí Elias dorme mais um pouco e come mais um pouco. É um tratamento diferente de Deus, né? O caso de Elias é escandalosamente a palavra de Deus falando em todos os tempos. Né? Nossa, muito. Esse texto tem aproximadamente 3.000 anos e vários ângulos que você olha para esse episódio, especialmente para esse personagem, eles se encaixam em várias coisas que a ciência hoje diz como absolutas e necessárias. Então, por exemplo, você está com esgotamento, o que você faz? Você descansa, não é? Você está com depressão, o que você faz? Você descansa. Todas essas coisas estão estabelecidas hoje cientificamente. E lá, o que nós vemos? Esta é uma coisa importante. Elias era um homem muito crente, Elias tinha obedecido Deus em tudo, mas quando você olha para a intensidade do ministério de Elias, é claro que o problema dele, na minha modesta opinião, é cansaço. Sem dúvida. É esgotamento. E Deus não cobra nada de Elias, Deus não pede nada para Elias. Deus opera milagrosamente na vida de Elias, sem ele pedir nada, e depois que ele está recuperado, aí Deus diz, vamos lá, filho, a vida continua, né? Ele cobre sobre os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, ele sabe que tem sucessão para ser feita, ele sabe que tem alguma coisa para acontecer que está na parte final. Mas o esgotamento faz parte da existência humana. Sim. E hoje a ciência trata esgotamento com descanso, depressão com descanso. Mas eu só queria que você desse uma contribuição num sentido que eu acho importante para quem nos assiste, Cláudio, porque a gente fala do sono, e aí se a gente perguntar aqui, todo mundo vai falar assim, não, eu durmo. Mas tem um aspecto interessante que é o sono reparador, né? Sim. E não só aquele sono, dormir, mas dormiu de que jeito? A maioria das pessoas, eu vou afirmar aqui, acordam mais cansadas do que antes, né? Então tem o sono, que é importante, o descanso, mas precisa ser um descanso produtivo, né? Sim. O sono saudável é essencial para a saúde mental. Não existe nada na saúde mental, não existe nada no humor de uma pessoa que se sustente sem o sono saudável. Porém, uma das coisas do século XX que nós descobrimos é como funciona o sono. Uhum. Porque uma pessoa pode ficar 8 horas na cama e dormir bem, enquanto outras podem ficar as mesmas 8 horas e não ter dormido bem por vários fatores. Como, por exemplo, a apneia do sono, que dificulta o sono entrar no estágio mais repousante, síndrome das pernas inquietas. A pessoa se mexe a noite inteira, se mexe a noite inteira, se mexe a noite inteira. Puxa, dormi, mas não descansei nada. Há tantas coisas relacionadas ao sono e é muito lindo isso. Deus não falou para Elias, acorda. Deus falou para Elias, dorme. E aí ele pôde se recuperar, inclusive espiritualmente. Agora, Zeca, só para deixar claro, por favor. As pessoas nem sempre entendem o sono saudável
porque o nosso cérebro é muito elástico. Então, se você dorme de maneira errada 10 anos, o teu cérebro costuma dizer assim, bom, é isso, tá ok. Mas os efeitos colaterais irão aparecer. Cansaço, irritabilidade, perda de produtividade e perda de concentração. Geralmente, essas 4 coisas acompanhadas de dor de cabeça. A dor de cabeça aqui, no caso, é o cansaço neurológico. E via de regra, é um caminho, né? Sim. Com 18 anos, ninguém vai sentir nada disso. É. Aí depois que passa dos 40, né? Aí já fica, o corpo já... A conta chega. Bom, fechando o parênteses aqui do sono, só porque eu lembrei, Elias quando Deus manda Elias dormir, assim, pra mim é sensacional, porque normalmente hoje na nossa sociedade faz mais Acorda. coisa. Mas, Eca, você me perdoe, esse é Não, um por tabu favor. pastoral. Sim, Quem não. é o pastor? O cara que escreve, o cara que viaja, o cara que fala em congresso. Perfeito. O pastor não é o cara que descansa? Não pode. Cadê o Não chamado pode. pastor? E as férias? Tem pastores que sentem culpa quando não estão fazendo nada, como se não fazer nada não fosse uma ordem do próprio Deus. Faz 6 e descansa 1. Isso. Faz 6 e descansa 1. Mas essas coisas estão se tornando uma rotina e um tabu. O pastor abençoado é o pastor produtivo. Isso. Tá. Mas o pastor produtivo que não descansa também terá problemas emocionais e espirituais. Perfeito. Senão é um tabu incrível. Ó, é um tabu tão grande. Nós já fizemos um tema aqui no Vejam Só falando sobre férias pastorais. Uau. E a pergunta é, deve ou não o pastor tirar férias? E tem gente que acha que não tem que tirar férias. Não tem que tirar férias. Não só o pastor, mas a igreja. E aí, obviamente, que o tabu está nas costas de quem? Do pastor. Coitado. Ele está lá relaxando na praia, mas a cabeça está onde? Na igreja. Eu posso dizer de experiência própria, né? Eu já vi meu pai de férias na praia, Sim. curtindo, receber uma ligação e voltar. Tudo bem que a gente sabe que existem demandas e demandas, mas quebra toda essa rotina do descanso. Não tem jeito, né? E o coitado fica com culpa, né? Exatamente. Tem jeito. Exatamente. Deixa eu chamar um intervalo e a gente já vem aqui, pastor, porque eu quero te ouvir também sobre esses tabus aí, e não sobre o sono mais. Vou deixar o sono de lado aqui, deixa Elias descansando um pouquinho. Mas a gente já volta aqui, ó. Deixa eu chamar um intervalo, o tempo desse bloco já se esgotou, mas antes, eu quero só deixar aqui para você o telefone da grade, código 11 3115 0819. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, quer se preparar para responder esse chamado ministerial que Deus colocou na sua vida, procure pela grade, tá bom? Você vai conseguir, obviamente, se colocar em algum formato, modelo oferecido pela grade e se preparar, tá bom? Então, anota aí, 11, código aqui de São Paulo, 3115 0819. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você conhecer a programação, conhecer o nosso conteúdo, poder curtir tudo aquilo que a gente prepara com muito carinho para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta aqui com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa, hoje falando sobre a questão dos tabus e como que isso atrapalha o nosso caminho para a cura, né? Pastora Letícia, eu queria começar esse bloco pulando um pouquinho, né? A gente falou muito de tabu aqui no primeiro, tabu. Eu queria pular agora e falar um pouquinho sobre a cura, a importância da cura mesmo para as pessoas, afinal de contas, parece indicar que a Bíblia aponta a igreja como um ambiente terapêutico. Sim. Jesus fala isso muito claramente, né? Eu vim para os doentes. Então, parece indicar que as pessoas devam procurar a igreja ou estão na igreja para serem curadas. Sim. É possível afirmar que a igreja é essa comunidade terapêutica que o mestre indica? Quer a verdade ou quer o politicamente correto? Eu vou começar aqui, já que ele quis jogar a bola para mim, vou devolver pra ele. Você quer a verdade ou o politicamente correto? Eu quero saber da sua experiência, porque assim, pastora, eu às vezes comento aqui assim, eu congrego, eu sou membro de igreja, eu vou na igreja, mas eu hoje não tenho uma atuação como líder da igreja. Tá. Então, às vezes eu acho muito crítico, muito ácido da minha parte ficar só cutucando a igreja, porque seria muito fácil falar, a igreja não cura ninguém.
mas eu acho que seria indelicado. Agora, você não, você é uma líder, você está à frente de uma comunidade, você responde a uma igreja, uma liderança nacional e tudo mais. Então, além de conhecer e pregar em outras igrejas, então você tem um gabinete pastoral, as pessoas vão lá. Sim. Então, você tem muito mais propriedade para dizer. Pergunto pela sua realidade e, obviamente, por aquilo que você observa de como que a igreja caminha hoje aqui no país, né? Quase que Sem não falsa sai. modéstia, na realidade da minha igreja, no meu ministério, comigo, é um ambiente terapêutico. Porque eu não fiquei presa apenas à teologia. Eu fui atrás da psicanálise, fui atrás da psicologia, sou estudante de psicologia, então eu procuro exatamente englobar. E muitas vezes sem o julgamento. Porque o julgamento, quem me instituiu como juíza? Sim. Ah, mas você é bacharel em direito, mas não sou juíza, querido. Então, eu não vou julgar ninguém. Eu estou aqui para ajudar. Então, falo comigo na Poder de Vida ali em Carapicuíba. Eu procuro ter esse ambiente acolhedor. Todavia, é essa a realidade do nosso país, da igreja brasileira? Não, não é a realidade. Deveria ser. Me orgulharia em dizer que sim, os pastores acolhem, quando na realidade muitos pastores condenam aquilo que nem Jesus condenava. Muitos pastores, ao invés de... E eu aprendi isso muito claro com o meu pai, o missionário Elias Ferreira. Ele tem um coração que às vezes eu falava para ele quando eu era mais nova, antes de entender essa parte, eu falava, não, pai, o senhor tem um coração bobo, só pode. Porque o tanto que eu vejo as pessoas causando, fazendo, e você ali ajudando, apoiando. E até que uma vez ele virou para mim e falou assim, você já pensou se Jesus parasse de nos aceitar por causa dos nossos erros? Então, quem sou eu para condenar ou para julgar? Quando eu ouvi isso, não entendi no primeiro momento até entrar no pastoreio. Ao entrar nessa área, eu entendi o que ele quis dizer e é o que eu procuro viver. Porém, não é a realidade de toda a igreja. Por isso que você vê tanta gente, muitas vezes, fazendo coisas muito simples que daria para resolver com uma conversa e a pessoa sendo disciplinada de uma forma exorbitante. E aí, pastora, não é nem a questão só da disciplina eclesiástica, que eu entendo que é bíblica. E muitas vezes necessária. Isso. Porém, eu acho que existe o equilíbrio. Não, perfeito. Depois eu vou querer te ouvir mais, e especificamente sobre essa questão da disciplina, mas eu quero ouvir do Cláudio aqui na questão da psicologia, do carimbo, Cláudio, da marca. Eu vou dar um exemplo, mas daí o irmão pode trabalhar de maneira mais geral também. Eu lembro de uma vez que chegou na igreja que eu congregava, uma moça, senhora, né? Divorciada. Ela já tinha filhos, tal, mas divorciada, e começou a congregar na igreja. E ficou um burburinho muito grande das outras irmãs, né? Porque ela bom, eu vou colocar aqui entre aspas solteira, né? Apesar que o termo correto é divorciada, né? O carimbo tá lá. Mas ficava esse carimbo nela e não conseguia desvincular. Então a pessoa nunca era olhada a partir da perspectiva da nova vida, mas sempre daquilo que tinha acontecido no passado, da marca. E eu imagino que isso em outros tabus aconteça também. A marca está sempre lá. Então a pessoa é sempre o adúltero. Parece que ele vai carregar aquilo para a vida inteira. Sim. Como é que isso funciona nessa questão da psicologia, né, Cláudio? Ô Zé, que é fantástica essa colocação, porque é muito importante deixar claro que o olhar da psicologia para o fenômeno humano, ele comporta muitas respostas. Então, a pergunta que você fez anterior à pastora, a igreja é uma comunidade terapêutica ou não? A psicologia, ela pensa nisso de forma muito diversa. Vou citar só 2 grandes exemplos. Primeiro, Freud. Religião é um fenômeno neurótico. Jung. Religião é um fenômeno de crescimento, né? E quando eu dou essa matéria para os meus alunos, eu pergunto qual dos 2 está com a verdade. E aí, se o cara entendeu o que eu acabei de ensinar, ele vai dizer os 2. Sim. Porque as 2 realidades se encontram na igreja. Gente que vem tomada por tabu e gente que eu tenho na minha igreja madura, crente, afetiva. As 2 coisas estão presentes. Então, não é sim ou não, ou preto no branco, tem o mundo real e tem o mundo ideal. Eu vejo as coisas sempre muito misturadas. E quando eu falo, Zeca, que a solução está na pregação da palavra de Deus, esta é uma coisa muito negligenciada.
A pregação, ela não pode ser entendida só como um ministério do domingo à noite no púlpito. A pregação também é discipulado. E aí é 1 a 1. Porque você pode ter o tabu de que se você estiver descansando, está em pecado. Eu posso ter o tabu de que não posso tomar um remédio para relaxar, para dormir, porque eu não estou confiando em Deus. Então, até para resolver tabus, que são muito, muito caracterizados a varejo, eu tenho que ter outro lugar para abençoar as pessoas com a pregação da palavra de Deus, que, na verdade, não é mais para o público, no culto, mas é uma pregação individual. Perfeito. Por isso a Bíblia insiste tanto no 1 a 1, por isso a Bíblia insiste tanto no discipulado, por isso a Bíblia insiste tanto na reunião dos lares. Por quê? Porque a nossa igreja pensa o coletivo e achando que o coletivo resolve aquilo que é individual. Não resolve. Pode até abençoar muitas coisas, mas atingir todo mundo só obedecendo Jesus e de fazer discípulos. Sem dúvida. Nesse contato mais próximo. E aí, pastora, voltando à temática da disciplina, quando o Cláudio fala da questão da pregação da palavra, do estudo, do conhecimento, eu acho que essa questão da disciplina é muito emblemática. Porque o texto bíblico ele é claro na necessidade da disciplina. Mas ele coloca algumas etapas que parece que a igreja já chutou para longe, já esqueceu aquilo lá e deixa isso daí para quem vem depois, né? Alguém vai resolver isso daí, nós não vamos. O próximo resolve. Porque o texto fala de você procurar quem te ofendeu, de você resolver com ele, e ali o texto parece indicar que se resolvido está. E nas outras etapas, mas parece que a igreja fica remoendo isso. Então são pessoas que são disciplinadas, mas que nunca vão sair da disciplina. Então a gente vê casos de pessoas que ficam disciplinadas 2 anos dentro da igreja. Mas, gente, se 2 anos não resolveu, desculpa, essa pessoa não vai resolver. Ou é a igreja que não quer liberar, ou é a igreja que não quer tratar. Eu confesso que eu não sei. Algo que a gente precisa entender nisso, que primeiro, não dá para nós generalizarmos, porque cada igreja tem os seus usos, costumes, as suas doutrinas. Então, tem igrejas que quando eles têm isso dentro do próprio regimento interno. Mas, pastor, você não acha que a disciplina, nós estamos falando de um tópico que a Bíblia está tratando? Sim, só que a partir do momento em que a Bíblia está tratando e nós fazemos parte do corpo de Cristo, qual foi o motivo daquela disciplina? O que levou? Existem casos em que a pessoa é disciplinada e que, na realidade, ela não deveria ser disciplinada.Ela deveria ser direcionada a um consultório para ser tratada, porque aquilo é um transtorno, porque aquilo é algo que precisa ir na raiz, mais profundo. E, infelizmente, por nós ficarmos muitas vezes no raso, não olharmos para o ser completo da pessoa, olharmos só para a atitude, só para o fruto. Tá, mas o fruto nunca cai longe da árvore. O que está gerando aquele fruto? A disciplina, de que forma que eu consigo compreendê-la? Ela não é simplesmente como punir, é para ensinar. Só que a pessoa, quando ela está sendo disciplinada, ela está sendo ensinada, o pastor chega e chama ela para conversar, para orientar, ou ele exclui ela totalmente do corpo, exclui ela de tudo e piora a situação daquela pessoa. Então, quando nós falamos da disciplina cristã, a disciplina que o próprio Jesus muitas vezes colocava sobre os seus discípulos, porque ele disciplinou o próprio Pedro. Quando Pedro falou para ele, ele começou a falar sobre a crucificação, o que Pedro fala para ele? Não, mestre, não fala isso de ti, não fale isso dessa forma. O que Jesus fez ali? Foi uma disciplina pública. Diante do que Pedro estava falando era errado. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós achamos que não, que temos que olhar para qual a finalidade da disciplina. Porque se você falar corrigir uma criança é errado, depende. O que aconteceu? Porque muitas vezes você corrige uma criança por causa da sua frustração e da sua dor. Tá bom. Então, muitas vezes eu chego dentro de casa irado e meu filho fez algo normal, que é de uma criança, que é deixar o brinquedo ali, eu chuto o brinquedo, brigo com ele e coloco ele de castigo. Só quantos anos ele tem? Não é esse caso do Arthur. Arthur tem 10 anos. Quantos anos ele tem? 4. É normal. É algo básico. Só que a minha frustração faz com que eu exagere naquela disciplina. Então, como está esse pastor também? Como está essa igreja? A disciplina dá um outro programa. Dá um outro programa pra gente falar, porque daí tem tanta coisa aí. Eu já não consigo entender, por exemplo, esse tempo das disciplinas, assim. O cara fica 6 meses, fica 1 ano, aí afasta da comunhão da igreja.
Rapaz, aí a dor só aumenta, né, Cláudio? Aí não tem nem como... Não, mas deixa a disciplina pra lá, deixa eu voltar pro... Apesar que a disciplina é um tabu também, né? Aí, ó, Não você tenho querendo dúvida. deixar o tabu pra lá. Já está que adiantado. agora que me deu um insight Olha aqui. o que acontece na igreja aqui ao vivo agora. A disciplina é um baita tabu da igreja. Usada, às vezes, como ferramenta de controle, assim, né? Eu já ouvi histórias, inclusive aqui De no Vejam Só. punição. Da pessoa falar assim, o pastor estava no púlpito, os irmãos foram vistos, sei lá, fazendo Sem alguma chapéu. coisa. 3 meses de banco, assim, de púlpito, assim, né? Eu cresci numa época em que a disciplina ela era no nível assim, você passou perto do pastor, não cumprimentou, você já estava de banco. Chegava na igreja, fulano de tal, fica de pé. A pessoa ficava de pé. Você passou diante de fulano de tal e não deu a paz. O irmão tá afastado. Beltrano, você estava sem chapéu, tá de banco por 3 meses. Você Afastado. fala assim, meu Deus. Nossa, é um tabu gigantesco mesmo. Não tem como tratar isso, né, Cláudio? No coração da pessoa, tem como tratar depois? As feridas emocionais que essa disciplina exacerbada gera. É sempre difícil, né? Vamos deixar claro que o tema disciplina na Bíblia é um tema difícil para quem sofre e difícil para quem exerce, né? Os processos que eu participei, a primeira coisa que eu digo é: eu sou um pecador exatamente igual a você e, ao aplicar a disciplina, não tem aqui ninguém melhor ou pior. Nós ficamos querendo ganhar você, pontuando o erro. Mas isto não deve ser encarado como punição, e sim como um processo para o futuro nós, de volta, sorrirmos juntos. Sim. Isto não é fácil. Por quê? Porque a gente não está falando de um tema qualquer. A disciplina é um tema pesado por si próprio. Pesado para quem sofre e pesado para quem exerce, se a pessoa exercer adequadamente. Sim. Agora, não tem como resolver isso publicamente. Exato. Isso tem que ser via discipulado. Não tem como. Não tem como. Então, vai perpetuar o tabu, vai perpetuar o problema, vai perpetuar a dor, se isso não for tratado caso a caso. Eu posso falar só uma frase aqui, Zé, Pode, que eu acho pode. que é essencial dentro disso que o reverendo está falando, que é uma frase que eu carrego para minha vida. Elogie em público e corrija no privado. Isso eu ensino dentro das empresas e isso eu levo para dentro da igreja. Porque se você for corrigir a pessoa no público, você constrange, você fere, você machuca. E a finalidade, que era da correção, não é atingida, que é corrigir. Porque a pessoa se sente mal e ela não quer mais saber. Agora, se você elogia em público, quando o elogio é cabível, e na disciplina, na correção em particular, entre você, a pessoa e Deus, tá tudo bem. Até porque, assim, em, sei lá, 70%, 80% dos casos, a pessoa tem o entendimento do erro, do pecado, ela já está sofrendo por ter cometido aquilo. E ainda O constrangimento dela por ainda si vem mais só, esse a peso. culpa. Sim, já vem mais esse peso. É um momento muito frágil emocionalmente para a pessoa. É um momento muito difícil para a liderança bíblica. Mas tem que ser enfrentado com amor, que é a primeira opção. Sem dúvida. Enfrentado com amor. Sem dúvida. Ó, nós vamos caminhando para o encerramento aqui. Meus irmãos, 1 minutinho para as considerações finais e conclusão. Pastor Cláudio, vou começar contigo. Uma palavra, uma aplicação da nossa conversa para quem nos assiste. Depois a pastora Letícia vai ter oportunidade também. Por favor, meu irmão. Querida Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, amemos a palavra de Deus. Cuidado com a religiosidade, cuidado com os usos e costumes, cuidado com tradições. Isto geralmente compromete o espírito bíblico e a aplicação do amor. Então, por favor, estude a Bíblia e ame. Amém. A gente fala dessa questão do amor, nós estamos entrando aí em 2026 daqui a pouquinho. Ano de eleição, a última foi horrível, as duas últimas, né? Foram péssimas. Essa questão do amor. Ih, rapaz, as igrejas se dividindo. Já vai em oração aí, meu irmão. Não só por quem vai ganhar ou perder, tudo isso daí que é importante também, mas pelo ambiente dentro das igrejas que vai... quero nem ver. Vamos lá, pastora, 1 minutinho aí, por favor. Querido, querida, a mensagem que eu quero deixar hoje para você é: o tabu começa muitas vezes por nós não queremos enfrentar. Que foi a tal que o Zeca fez aqui no meio do programa, ele já quis fugir do assunto. Isso é tabu. Então, o que eu quero dizer para você?
entre em oração para que o Espírito Santo te guie. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu não preciso mexer, mas eu posso pedir para que o Espírito Santo adentre e te dê a direção correta. Eu sempre falo que os maiores tabus da minha vida foram rompidos depois que eu entrei em oração e em jejum por aquilo. E o Espírito Santo trouxe luz a mim e a minha liderança. Eu nunca precisei chegar num líder, desautorizá-lo, tirar a autoridade dele ou quebrar. Eu sempre fui para a oração e falei, Espírito Santo, esse líder, quem colocou foi o Senhor. Então, eu estou indo debaixo da sua direção. Abre os olhos dele ou converte o meu coração. Porque todos os dias nós temos que nos converter. Então, converte o meu coração a ti para que eu viva. E ali já teve situações em que o Espírito Santo chegou para mim e falou, é você que está errado. Em outras, a liderança. Você vai mudar nisso, nisso. E o fluir do Espírito. As batalhas que nós temos que batalhar dentro do nosso quarto, né? Não precisa nem trocar soco, nem nada, mas tem que estar lá em batalha. E aí, só para finalizar, é a tentação do tabu, né? Você vê, logo eu, né, que você sempre fala que sou tão, que só gosto de colocar enrascado, falar dos temas. Você quis fugir. Fugir, pra você ver a tentação do tabu, como é que é, né? Como é que funciona na nossa mente. Tá vendo? Só não é fácil, tem que estar ligado, senão você cai. Ó, deixa eu colocar na tela o resultado da enquete para encerrar, senão vou estourar o programa aqui, ó. Tabus dentro da igreja devem ser, vamos ver como é que o nosso público votou. 66% indicando que devem ser enfrentados com amor. 3% evitados, para não escandalizar, e 31% falados com cautela. A maioria foi nessa opção do amor, que foi muito que a gente falou aqui, e é um caminho que a gente imagina também bíblico, indicado por Deus para que a gente trate dessas situações. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência, mais uma edição do Jornal Toda Hora, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.